dar início a uma palestra com Danilo Salles do Nascimento França, professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. O tema da palestra do Danilo é Raça, Classe e Mobilidade em Cidades Brasileiras, que resulta principalmente da pesquisa de doutorado dele, que foi defendida no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo em 2017. Mas Danilo continua com pesquisas, expandindo as pesquisas do doutorado, por outras cidades brasileiras. Eu queria apresentar mais detalhes sobre a formação do Danilo. Então, ele fez essa pós-graduação em Sociologia na USP, mas também complementou com o doutorado sanduíche na Brown University. Atualmente, ele participa do Afro-Sebrap, que é um núcleo de pesquisa e formação em raça, gênero e justiça racial do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP em São Paulo, mas é uma rede de pesquisadores bastante atuante, como todos são os grupos do SEBRAP, tem essa característica. O Danilo fez um pós-doutorado no NEPO, na Unicamp, com bolsa FAPESP, importante sempre dizer desse distintivo, e ele também venceu o Prêmio Lélia Gonzalez de Manuscrito Científico sobre Raça e Política enquanto recém-doutor. Essa palestra do Danilo é uma atividade aberta de uma disciplina, atualmente sendo ministrada por mim, Cadice Vidal e Souza, na pós-graduação em Ciências Sociais aqui da PUC Minas, e essa disciplina chama-se Gênero e Raça em Movimento e Mobilidade dos Marcadores Sociais da Diferença. Mas a gente compreende que essa temática interessa a muitos alunos do programa e também um público externo, que está interessado em segregação racial ou diferenças, os processos de diferenciação na sociedade brasileira, articulado com a perspectiva da mobilidade. Então, nós abrimos a disciplina, a atividade, para além da turma propriamente dita da disciplina, e vamos também divulgar no YouTube do nosso programa, aqui da PUC Minas. Danilo, te agradeço muito pelo aceite desde o início do nosso contato, e certamente é o começo de uma conversa que haverá de se prolongar sobre essas questões relacionadas à mobilidade, especialmente, como um enfoque de mobilidade transforma e agrega perspectivas a temas que já são consolidados nas ciências sociais, mas como a gente consegue divulgar tanto um novo conjunto de diálogos bibliográficos, mas também ter acesso ao mundo social, por caminhos que normalmente não foram percorridos ainda nas ciências sociais brasileiras. Então, te agradeço muito por essa disposição, e vamos te escutar. Depois a gente tem um tempinho ainda de conversa com o público, e com os nossos alunos em especial, mas com quem estiver aqui assistindo. Obrigada e fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito quem está interessado na fala, quem está assistindo e tem interesse na temática. Eu agradeço, antes de tudo, também a professora Candice. Na verdade, foi uma grande surpresa o convite. Enfim, como eu mencionei agora há pouco para vocês, através de um contato com o Léo Silveira, que está na UERJ, ele tinha levantado a possibilidade de eu ir à PUC Minas para participar de uma reunião vinculada ao grupo da Luciana, da professora Luciana, que ele trabalha. E na verdade, eu falo assim, nossa, uma série de dificuldades de viajar, Enfim, tem criança pequena, isso envolve arranjos familiares, então essa história ficou meio que em suspenso. E poucas semanas depois, eu recebi esse contato da professora Candice, que foi uma grande surpresa, assim. Na verdade, a minha primeira reação foi, nossa, mas eu não sou nenhum especialista em mobilidade. E a professora me retornou dizendo, não, mas a sua pesquisa é de grande interesse para nós. Então, eu queria começar a minha fala, de uma certa forma, me defendendo,
Eu entendo que a proposta do convite se enquadra dentro do programa da disciplina sobre mobilidade e, na verdade, no momento que eu fiz a pesquisa que eu estou apresentando aqui para vocês, eu não tinha grande conhecimento sobre esse campo de pesquisas, nas teorias a respeito dentro desse campo, enfim, até hoje é tudo todo um campo muito novo para mim, muitas novidades. Eu desenvolvi essa pesquisa dentro de inquietações em torno da questão da segregação, ou seja, eu estou aqui demarcando que o meu ponto de partida é um ponto de partida muito mais sedentário e muito mais tradicional, que é a preocupação de pensar a questão da segregação por raça em metrópoles brasileiras. E o meu interesse naquele momento em tratar da mobilidade era tentar pensar isso enquanto por um lado, um desdobramento da própria segregação e, por outro lado, uma ampliação, talvez, um aprofundamento do escopo da ideia de segregação. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. E foi esse meu ponto de partida de realizar essa pesquisa sobre segregação por raça e classe na região metropolitana de São Paulo. Essa foi a pesquisa que eu concluí no doutorado em 2017. Eu fui fazer um pós-doutorado no NEPO, e no pós-doutorado no NEPO eu fiz uma pesquisa também dentro desse registro sedentário, desse registro fixo da segregação residencial, uma pesquisa comparativa de regiões metropolitanas, 9 regiões metropolitanas, seguindo a mesma estratégia que eu segui no doutorado, e talvez, se a gente tiver tempo ou for do interesse de vocês, eu posso aqui talvez exibir alguns resultados dessa pesquisa para a região metropolitana de Belo Horizonte, que pode vir fazer muito mais sentido para vocês. Mas, enfim, vamos começar para valer aqui, seguindo o meu roteiro. Agradeço muito. E é um prazer estar aqui com vocês. Qual é o meu ponto de partida de pensar a segregação? Eu construí a minha pesquisa tentando me contrapor a um discurso. Por um lado, um discurso do senso comum e que se enquadra bastante essa ideia da democracia racial, de que o Brasil é um país misturado, e grandes evidências do Brasil ser um país misturado são não apenas relacionamentos interraciais, mas o fato de que segregação não é um problema nosso. Segregação é um problema do outro, dos Estados Unidos, da África do Sul, enfim, essa ideia de que segregação seria algo estranho à realidade e às relações raciais brasileiras. Isso é um discurso do senso comum, mas é um discurso que também a gente encontra similaridades na própria produção acadêmica dos estudos urbanos brasileiros, que vem de uma grande, forte tradição marxista, que dá uma ênfase, talvez até excessiva, às desigualdades de classe, pensando a classe como dominantes nos padrões de segregação. Então, a estratégia que eu elaborei, ainda dentro desse registro clássico, era uma estratégia de, ora, se a segregação é só por classe e não por raça, se eu fizer recortes de grupos de classe e mensurar a segregação entre negros e brancos dentro desses grupos de classe, a segregação tem que ser zero. E aí sim a gente pode dizer que a segregação é por raça. Eu vou exibir alguns dados para vocês, mas eu prometo que eu não vou encher a cabeça de vocês com dados, estatísticas, enfim. Só um momento. Esse software aqui é um pouco novo para mim, então compartilhamento de tela. Vamos lá.
Tá. Alguém pode sinalizar para mim, por favor, se está aparecendo a Está visualização? aparecendo. Ah, Sim. beleza. Taça Classe Certo. Mobilidade em cidades brasileiras. Ótimo. Então, eu quero só exibir aqui para vocês uns 2 slides para mostrar esse meu ponto de partida. Ou seja, aqui essa tabela exibe 3 grupos que eu recortei na região metropolitana de São Paulo. Grupos de classe superior, classe intermediária e classe baixa, e grupos de raça, negros e brancos. Então, nós temos 6 grupos. Brancos de classe superior, negros de classe superior, brancos de classe intermediária, negros de classe intermediária, brancos de classe baixa, negros de classe baixa. E a ideia é de que, se a segregação for puramente por classe, o índice, que é essa medida clássica de segregação, deveria ser 0 dentro de cada grupo de classe. E a gente observa aqui que, se a gente for cruzar, por exemplo, brancos de classe baixa com negros de classe baixa, a gente tem um índice de 0,18. Esse índice vai até 1. Ou seja, é um índice baixo de segregação, mas há uma separação racial aqui, a gente observa. Se a gente for comparar nas classes médias, intermediárias, esse índice sobe para 31. E nas classes superiores, ele sobe para 40. Ou seja, isso para mostrar para vocês que existe uma separação racial interna às classes sociais, mas que essa separação ela cresce conforme a gente considera as diferentes classes. Ou seja, quanto mais alta a classe social, maior a separação racial. Mais do que isso, enfim, eu vou ser um pouco econômico aqui para exibir os dados dessa parte da segregação. Mas foi possível averiguar na pesquisa que havia um especial padrão no qual, destes 6 grupos, havia uma separação entre, por um lado, brancos de classe média e alta, que se concentravam nas áreas centrais e mais valorizadas e mais nobres da região metropolitana, e, por outro lado, negros de todas as classes, altas, médias e baixas, e também brancos de classes baixas, mas espalhados pela região metropolitana e principalmente em áreas periféricas. E com isso, eu tracei essa grande hipótese interpretativa de que, na realidade, o padrão de segregação das cidades brasileiras não é um padrão de segregação por classe, mas sim um padrão de segregação por raça e classe, no qual existe um aglutinamento, isolamento de brancos de classes médias e altas, em contraposição a negros de diversas outras classes. E é importante demarcar que, com as devidas variações, foi possível verificar similaridades deste padrão nas outras regiões metropolitanas brasileiras. Principalmente um distanciamento de negros e brancos nas camadas médias, assim, ou seja, brancos de camadas médias localizando-se nos mesmos lugares que os brancos de classes altas, e negros de classes médias em localidades periféricas das regiões metropolitanas brasileiras. Essas são as conclusões gerais da pesquisa. Para essa apresentação, eu trouxe aqui apenas um mapa, porque é um mapa que ajudou mais a construir a pesquisa qualitativa, que é o foco aqui dessa fala. Então, nesse mapa, eu fiz um recorte dessa categoria ocupacional de profissionais, ou seja, uma categoria ocupacional que corresponde a ideias de senso comum e também a diversas teorizações da sociologia do que seria uma classe média ou uma classe média alta. Então, profissionais com formação universitária,
são médicos, advogados, dentistas, ou seja, são ocupações profissionais, ocupações com um certo grau de autonomia, enfim. Esse recorte para a gente tentar ter essa ideia de classe média e alta. E esse é um mapa, não vou entrar no requinte metodológico, mas é uma técnica muito comum para o estudo de segregação chamado Lisa Map, e que deste lado é o Lisa Map dos profissionais brancos e deste lado é o Lisa Map dos profissionais negros. Eu vou dar um zoom aqui e vou comentar um pouco. Eu não sei como eu faço para dar zoom, peraí. Agora sim. Eu vou comentar um pouco o que é que esses mapas estão mostrando para a gente. Bem, aqui é a região metropolitana de São Paulo. Os Lisa Maps, eles marcam em vermelho áreas de alta concentração de uma determinada variável e em azul áreas de baixa concentração de uma determinada variável. Eu incluí também, nesse mapa, a localização das estações de metrô e trem para tentar dar uma noção de centralidade, de quais são as centralidades na região metropolitana. Então, a gente verifica aqui que um grande cluster, uma grande mancha de áreas vermelhas de concentração residencial dos profissionais brancos no chamado Centro Expandido de São Paulo, que inclui todas as áreas mais nobres do quadrante sudoeste, do centro da cidade, do início da Zona Leste e também algumas áreas do ABC Paulista. Enquanto que as áreas mais periféricas aqui estão pintadas em azul, ou seja, indicando que são áreas de baixa concentração de profissionais brancos. Ao passo que, a comparação com as áreas dos profissionais negros, a gente observa que as áreas que foram marcadas em azul, ou seja, áreas de baixa concentração, elas incluem tanto periferias mais distantes, inclusive que podem até ser questionadas ao ser chamadas de periferias, porque, na verdade, incluem municípios da região metropolitana que já possuem grande quantidade de áreas rurais, na verdade, e também várias áreas nobres. Estou tentando passar aqui o mouse em cima do quadrante sudoeste de São Paulo. Para os profissionais negros, ou seja, negros de classes média e alta, são áreas de baixa concentração. E aí a gente encontra alguns clusters de profissionais negros na Zona Leste de São Paulo, em Guarulhos, numa faixa a oeste da região metropolitana, que inclui várias áreas periféricas de Carapicuíba, Taboão da Serra, Campo Limpo, e em partes da Zona Sul de São Paulo, também de, digamos assim, subúrbios, assim, de classe média baixa. Ou seja, são mapas que exibem de forma muito eloquentes um padrão de distanciamento, um padrão de forte diferença residencial entre negros e brancos de classes, das mesmas classes médias altas, essas camadas. E daí eu parti para a segunda fase da pesquisa, que é o foco aqui. Bem, até aí eu trabalhei com uma acepção mais clássica de segregação, ou seja, segregação residencial enquanto os diferenciais de concentração de um determinado grupo dentro do espaço da cidade, considerando os locais de residência, ou seja, onde um grupo se concentra mais residencialmente ou se concentra menos em contraposição com outros grupos. Essa é a ideia, uma ideia de fixidez, de estabilidade, e uma ideia que traz consigo pressupostos que a gente pode traçar a origem desses pressupostos lá na Escola de Chicago, que é a ideia de que da articulação entre
distância física e distância social, proximidade física e proximidade social. Ou seja, quanto mais próximas as residências de determinados grupos de pessoas, maior a tendência de interações face a face desses grupos, maior a probabilidade desses grupos compartilharem características culturais enfim, uma série de consequências que partem desse pressuposto de que a proximidade física favorece os contatos e uma série de convívios e proximidades, de trocas simbólicas e de oportunidades também. Essa é a acepção clássica de segregação e as expectativas teóricas que a reflexão de segregação traz consigo. Mas, nessa virada, eu tentei ampliar. Primeiro, eu fiz um apanhado das diferentes definições de segregação que a literatura nos trazia, e eu fiz um apanhado mais amplo do que significaria segregação. E aí, dadas as diferentes acepções, eu defini segregação como o oposto de duas coisas. Segregação é o oposto da integração. É o oposto da integração entre diferentes grupos sociais. E essa integração pode ser uma integração não só de proximidade física, mas de relações, de interações, de relações de proximidade, de amizades, de intercasamentos. Ou seja, a segregação é o oposto da integração dos grupos sociais. 2. A segregação é o oposto do acesso à cidade, do acesso às centralidades, do acesso às oportunidades, do acesso ao mercado de trabalho, do acesso às políticas públicas, do acesso ou para usar a terminologia que parte da literatura utiliza, o acesso às amenidades do urbano. Então, como resultado deste apanhado das definições, eu cheguei a essa definição dupla. Segregação é o oposto da integração e do acesso. Sendo segregação o oposto de integração e acesso, você pensar segregação apenas a partir dessa dimensão territorial, apenas a partir dessa dimensão residencial, dessa dimensão da distância física e métrica, a gente perde de vistas uma série de fenômenos relacionados com a ideia da segregação. Então, é a ideia de que, assim, olha, nem toda separação é necessariamente espacial. Muitas vezes, há proximidade física entre indivíduos e grupos que não convivem de jeito nenhum. Pelo contrário, estão... isso remete muito a todas aquelas imagens e aquelas discussões a respeito dos enclaves fortificados de condomínios ricos em localidades periféricas. Então, ou seja, toda uma possibilidade, toda uma série de possibilidades de barreiras sociais com proximidade física. E outra, a gente também pode pensar o espaço a partir de diversos outros atributos. Ou, melhor dizendo, a gente pode pensar a experiência social do espaço a partir de diversos outros atributos que não são necessariamente reduzíveis a essa ideia de distância métrica. Ou seja, essas experiências sociais do espaço envolvem notadamente, ou talvez principalmente, a própria mobilidade. E aí, isso faz com que a gente comece a construir questionamentos da seguinte tipo. Então, ok, a gente chegou num resultado aqui que trata de locais de residência, mas, partindo dos seus locais de residência, para onde essas pessoas costumam ir? Onde essas pessoas constroem os seus relacionamentos?
com quais outros indivíduos essas pessoas constroem seus relacionamentos? Ou seja, como é que a gente pode pensar numa noção de territorialidade para além dessas áreas censitárias ou mesmo de bairros delimitados, uma territorialidade que envolve o movimento, que envolve os circuitos, claro, envolve inclusive, ou talvez principalmente, o fato de que grande parte do tempo da nossa vida a gente passa fora do nosso ambiente doméstico. Por mais que o domicílio, o termo que eu utilizo aqui na pesquisa, também foi uma oportunidade para eu retomar essa pesquisa. O termo que eu utilizo bastante aqui a gente pode tomar o domicílio como um centro de gravidade, a partir do qual se traçam as nossas órbitas, ou um ponto de referência, mas o fato é que grande parte dos tempos das nossas vidas a gente está passando fora dos domicílios e fora da própria vizinhança, da própria ideia da vizinhança. E aí, com essas ideias, com esse conjunto de ideias em mente, eu desenhei essa segunda parte da pesquisa, na qual eu entrevistei negros e brancos de classe média, ou melhor dizendo, profissionais negros e brancos, para usar a terminologia que eu trabalho. Eu entrevistei profissionais negros e brancos. Por que profissionais negros e brancos? Para ter uma noção, para que fosse um grupo de classe que tivesse recursos materiais ou mesmo de conhecimento, de formação suficientes para mobilidade, favorecer a mobilidade. Então, eu recortei profissionais negros e brancos em diferentes localidades da cidade. E a minha pesquisa originalmente faria as entrevistas em São Miguel Paulista, que é uma centralidade periférica que está dentro deste conjunto, no qual há grande concentração de profissionais negros, em contraposição ao Itaim Bibi, que é um dos distritos de mais alta renda de São Paulo, é de fato um distrito inegavelmente nobre, que fica no centro dessa... Aí eu tracei aqui essa grande mancha de áreas nobres de São Paulo. No decorrer do próprio trabalho de campo, que eu comecei em São Miguel Paulista, as referências ao Tatuapé pipocaram dentro do trabalho, porque o Tatuapé era não só uma referência num sentido de uma referência para os circuitos de mobilidade, era, vamos dizer assim, esse pórtico no qual os habitantes da Zona Leste iam até o Tatuapé para depois do Tatuapé irem às outras localizações mais centrais de São Paulo. Gente, desculpa se eu estou aqui exagerando com topônimos paulistanos. Se ficar difícil a compreensão, por favor, me interrompam, peçam maiores explicações. Eu entendo que é muito esquisito ficar falando o nome de um monte de lugar que não é talvez familiar para a maior parte da plateia. Mas eu vou tentar aqui marcar bem essas diferenciações que a gente tem aqui. Um distrito que está no coração da região mais nobre. A gente tem um distrito que é uma centralidade periférica da Zona Leste de São Paulo. E a gente tem aqui o Tatuapé, que é, digamos aqui, a parte nobre da Zona Leste, ou como dizia o Pierucci nos estudos dele sobre a direita, a Zona Leste próxima. E aí, uma das perguntas que eu fazia nas minhas entrevistas era, digamos que você não tenha nenhum tipo de limitação material, eu fazia nenhum tipo de limitação material ou nenhum tipo de vínculo que te nenhum tipo de vínculo que te conecte a um determinado local. Para onde você mudaria em São Paulo? E aí, os meus entrevistados de São Miguel Paulista, principalmente os entrevistados negros, eles não iam dizer que iam mudar para os Jardins, para o Morumbi ou para áreas nobres muito tradicionais. Eles me diziam que eles mudariam para o Tatuapé.
E aí eu incluí o Tatuapé no campo. E, na realidade, o Tatuapé ele exibiu, de fato, características bem peculiares. E aí, sim, pronto. Então, essa foi a seleção dos entrevistados e das áreas. Agora, os métodos. Eu faria entrevistas semi-estruturadas que teriam como foco os locais da região metropolitana por onde os entrevistados circularam ao longo de suas respectivas trajetórias de vida, mas, voltando, eu estava pensando segregação enquanto integração e segregação enquanto acesso. Então, para pensar segregação enquanto integração, era importante para mim saber das redes pessoais dessas pessoas. Então, eu incluí na entrevista um levantamento de quem são os indivíduos mais próximos a você e, quem são os indivíduos mais próximos a você e, 2, onde as pessoas que você considera próximas moram, para cobrir a dimensão da integração. 2, para cobrir a dimensão do acesso. A pergunta foi, para onde você vai? Onde você frequenta? Onde você vai trabalhar? Onde você vai fazer compra? Onde você vai beber cerveja no bar? Onde você vai na igreja? Onde você vai no shopping? Onde você vai quando você precisa de um hospital? E aí, disso resultou... Eu já vou mostrar para vocês. Disso resultaram mapas nos quais eu coloquei pontos representando as redes e pontos representando os locais frequentados. Já vou chegar nos mapas. Antes ainda, exibindo essa parte do método, o meu grande recurso de pesquisa nas entrevistas eram mapas desse tipo aqui. Vou até aumentar o zoom aqui para vocês. Ao longo de toda a entrevista, eu forneci uma série de mapas em preto e branco para os entrevistados, e sempre que os entrevistados faziam referências a lugares, eu dava a eles canetas coloridas para eles marcarem os lugares nesses mapas. Então, por exemplo, esse aqui na verdade, gente, esse mapa aqui é um caso de sucesso, porque vocês imaginam que a relação das pessoas com mapas é muito variada. E então, por exemplo, a gente consegue ver esse entrevistado, ele marcou em vermelho os locais que ele frequenta para compras, para lazer. Então, por exemplo, ele é um morador de São Miguel Paulista, que ele marcou aqui a Praça da Catedral de São Miguel Paulista, a praça onde tem o comércio do São Miguel Paulista, aqui o restaurante japonês é onde ele gosta de comer, aqui os botecos onde ele gosta de tomar cerveja, o atacadão onde ele faz as compras. Em as bolinhas azuis, aqui é o local de residência dele, e as outras bolinhas azuis são os locais de residência das pessoas com as quais ele se relaciona. E ele marcou em verde, ele é um professor, então ele foi marcando com bolinhas verdes as localizações das escolas nas quais ele lecionou. Então, isso é só para dar uma noção para vocês de como é que transcorreu as entrevistas. Na verdade, esse é o caso de sucesso, assim, de um entrevistado que marcou muito bem e muito bem organizadamente as localizações. E, a partir de mapas como este, eu sintetizei as informações neste tipo de mapa. Então, aí eu já começo a falar para vocês os resultados das pesquisas. Os resultados dessa parte qualitativa. Eu entrevistei 28 pessoas, tá, gente? Foram 10 em São Miguel Paulista, 10 no Tatuapé e 8 no Itaim Bibi. No Itaim Bibi, enfim, se até o Centro tem dificuldade de entrevistar gente em área nobre, imagina eu. Então, não deu para chegar nas 10. Esse aqui é o mapa das redes, tá?
vamos lá. Todo mundo tá enxergando bem esse mapa? Tá, beleza? Vou dar uma explicação geral aqui. Bem, essa área aqui delimitada em azul é a área de São Miguel Paulista, do distrito de São Miguel Paulista, onde eu realizei as entrevistas. As áreas aqui em bege, eu marquei aqui como áreas nobres, porque são áreas que os estudos mais recentes da época marcavam como sendo predominantemente de classes médias e altas. Então, isso, ou seja, essa ideia é tentar demarcar as centralidades e localizações mais valorizadas da região metropolitana dentro dessa noção bem genérica de áreas nobres, que são essas áreas aqui em bege. Os pontos em marrom são as redes, são os locais de residência de quem é próximo, é amigo, é familiar, é pessoa próxima, uma rede pessoal. Locais de residência de quem é próximo aos entrevistados negros. E os pontos em verde são os locais de residência de quem é próximo aos entrevistados brancos. Então, esse é o caso, esse é o mapa das redes de São Miguel Paulista, e este é o mapa dos locais frequentados por negros e brancos de São Miguel Paulista. Então, dentro daquela série de perguntas, onde você vai trabalhar, onde você vai estudar, onde você vai se divertir, onde você vai passear, também marquei uma série de pontos para negros e brancos. Então, em marrom, locais frequentados por negros de São Miguel Paulista, locais frequentados por brancos de São Miguel Paulista. Olha, algumas diferenças aí algumas resultados gerais, vamos dizer assim, a respeito das redes. Uma diferença racial. É claro que minha pesquisa não é uma pesquisa amostral com pretensões estatísticas, mas o exercício da comparação ele é muito salutar numa pesquisa qualitativa. Então, dentro desse exercício de comparação, eu pude perceber que, dentro aqui dessa análise das redes, nas redes pessoais de negros, predominam laços com familiares. Enquanto nas redes pessoais de branco, predominam laços com pessoas de fora da família, isso em quaisquer dos distritos pesquisados. Com relação à questão, agora para debater ainda com aquelas noções clássicas, né? Não, em que medida as relações são feitas na vizinhança, olha, o levantamento de redes pessoais levantou 362 vínculos, 362 pessoas. Dessas, apenas 22 foram marcadas como vizinhos. Ou seja, isso indica... Assim, os estudos clássicos de redes sociais já apontavam essa fraqueza da vizinhança, né, na constituição das redes. Mas eu acho que um dado muito interessante é o fato de que, se a vizinhança mais imediata não é tão relevante assim, esse espaço do distrito ou das áreas no entorno do distrito parecem exercer um peso forte, porque se a gente delimitar apenas o espaço do distrito, no geral, mais da metade das relações ocorrem com pessoas que residem no mesmo distrito. Isso é mais forte em São Miguel Paulista do que no Tatuapé e do que no Itaim Bibi. No Itaim Bibi, no caso, vou mostrar depois o mapa para vocês,
As relações, na verdade, a maioria extrapola o distrito, mas se mantendo sempre dentro de desse conjunto de áreas nobres de São Paulo. Eu vou exibir rapidamente para vocês os mapas de cada uma dos entrevistados de cada distrito. Eu vou tentar me encaminhar às conclusões gerais para tentar para também abrir para o debate, enfim. Então, a gente observa aqui São Miguel Paulista, a gente, das redes, das relações dos indivíduos em São Miguel Paulista, os negros, tanto negros quanto brancos, têm uma predominância no distrito e no entorno. Mas as redes sociais dos negros de São Miguel Paulista se espalham mais por diversas áreas periféricas dessa porção leste da região metropolitana de São Paulo. Enquanto que os brancos eles têm um padrão mais bem demarcado no distrito ou nas proximidades do distrito. Isso é um padrão que, na verdade, eu pude verificar nas entrevistas dos outros distritos. Ou seja, negros brancos com tanto redes quanto locais de frequência, ou no distrito propriamente dito, num certo raio de imediação da casa, ou em áreas nobres e centrais, enquanto que negros com tanto relações e locais de frequência mais disseminados, mais espalhados pelo espaço da cidade, mas principalmente nesses espaços mais periféricos, no caso da Zona Leste, que é onde estão os dois locais onde eu fiz as entrevistas, o São Miguel Paulista e Tatuapé. Aqui, quando a gente trata dos locais frequentados por negros e brancos, aí a gente começa a perceber a importância das centralidades da metrópole nos locais de frequência, que são os locais de trabalho, os serviços médicos, os locais de lazer. Então, a gente vê que, diferentemente das relações que estão aqui bem forte nessa órbita do distrito, os locais de frequência, eles escapam um tanto da órbita do distrito e começam a ter uma maior frequência nessas áreas mais nobres e centrais. Aqui a gente vê essa importância do Tatuapé enquanto local de frequência de negros e brancos de São Miguel Paulista, e localidades centrais como locais de frequência de negros e brancos de São Miguel. Mas é interessante a gente pensar aqui que os negros de São Miguel Paulista têm uma frequência maior neste eixo que vai desde o centro velho da cidade em direção ao sul, que corresponde mais ou menos ao traçado do metrô, enquanto que os brancos têm mais exemplos de local de frequência em áreas mais a oeste do centro, que são áreas mais nobres. Áreas mais nobres, eu acho que essa palavra serve bem para o que eu estou dizendo. O Tatuapé, que é este distrito aqui, ele é onde a gente consegue observar diferenças raciais muito mais demarcadas. As redes de brancos do Tatuapé estão principalmente dentro do próprio distrito do Tatuapé ou em áreas nobres. Então, estamos vendo aqui essas áreas em bege. Enquanto que as redes de negros do Tatuapé estão ou dentro do Tatuapé ou em direção à Zona Leste de São Paulo, em áreas mais periféricas da Zona Leste de São Paulo. Então, esse padrão de diferença racial de redes sociais e também, mas não com tanta força, de locais de frequência, a gente pode observar com maior clareza no Tatuapé. Então, a gente pode reparar que os pontos verdes de local de frequência dos brancos do Tatuapé são muito poucos nessas áreas mais claras aí, que são os bairros mais distantes da Zona Leste. E são mais frequentes por parte dos negros do Tatuapé.
Gente, olha, se vocês, eu estou aqui de repente falando coisa que só é familiar para paulistano, me perguntem, me interrompam, sintam-se totalmente à vontade, por favor. E por fim, no Itaim Bibi, a gente observa um padrão de espalhamento maior. No caso, as redes pessoais do Itaim Bibi se espalham por diversas áreas nobres, áreas pintadas de bege, tanto de negros quanto de brancos, mas as locais de residência de redes dos moradores de Itaim Bibi que são fora das áreas nobres são predominantemente dos negros de Itaim Bibi. Por exemplo, esses exemplos aqui da Zona Leste, de Mauá, enfim, né? Mas eu acho que é interessante marcar isso, assim, enquanto os moradores dos outros distritos do São Miguel Paulista e do Tatuapé tinham uma vinculação muito mais forte com o distrito e o entorno do distrito, no caso do Itaim Bibi, há um espalhamento das relações pelas diversas áreas nobres, principalmente por parte dos brancos, e também dos locais de frequência, pelas diversas áreas nobres do município de São Paulo, da região metropolitana, e que também é uma evidência do próprio acesso aos diversos meios de transporte, né? Não só o fato dessas pessoas terem acesso a ônibus, metrô, Ubers, que circulam mais em regiões nobres, enfim, isso é uma evidência disso. Eu pensei aqui em exibir um quadro no qual eu fiz uma classificação mais geral das entrevistas e uma conclusão sociológica mais teórica das relações raciais, mas eu vou dar um fechamento aqui, porque eu estou vendo que são 10:03, então eu queria colocar algumas conclusões gerais. Primeiro, para dialogar com esse debate a respeito do efeito da vizinhança, da importância da vizinhança para a construção de laços locais de frequência, e com esse debate também de redes sociais em espaços metropolitanos, a gente repara que todos os estudos de todas as áreas, Itaim Bibi, Tatuapé e São Miguel Paulista, demonstraram um padrão meso. Ou seja, as relações e locais de frequência não se restringem à vizinhança, tampouco se restringem ao distrito. Mas a gente pode verificar uma preponderância das áreas no entorno do distrito, que eu chamei aqui, entre aspas, de regiões internas das metrópoles, nos quais há esses padrões, tanto de relações quanto de frequência. São padrões meso, que eu estou chamando aqui. Então, a gente não está falando que... E daí que eu acho que isso abre também uma chave para a gente pensar bastante sobre a importância das subcentralidades dentro dos espaços metropolitanos. Ou seja, os dados aqui, eles reforçam a importância do local de residência enquanto um local de referência para a circulação, mas que não é uma questão do bairro nem da vizinhança. É uma questão, é um local de referência, mas essas órbitas não são nem para toda a metrópole, mas são para um conjunto de mediações, e por isso estou chamando isso de um padrão meso. E o que a gente pode concluir também com esse padrão meso? Eu vou aqui passar para esse outro slide, porque eu acho que ele dá uma... Esse é um gráfico clássico do estudo do Tales de Azevedo, do estudo clássico de relações raciais do Tales de Azevedo. O Tales de Azevedo ele faz uma interpretação weberiana das relações raciais do Brasil,
E ele vai dizer que sim, o Brasil é uma sociedade de classes, existe classe alta, classe média e classe baixa. Mas negros e brancos se organizam enquanto grupos de status. E a ideia de grupos de status no Weber envolve uma série de sociabilidades. Envolve proximidade física, residencial, intercasamentos, relações pessoais, o que é chamado também de comensalidade, e envolve um compartilhamento de uma cultura em comum. E aí ele nota essa barreira do grupo de status que atravessa as diferentes classes sociais e faz com que os negros predominem nas classes médias e altas. E eu acho que esse gráfico, ele de uma certa forma, ele sintetiza as conclusões gerais da minha pesquisa, na medida em que a primeira parte, aquela parte quantitativa, mostra brancos de classes altas e classes médias se aglutinando e se aproximando e se concentrando nas centralidades e nas áreas mais nobres das regiões metropolitanas. Ao passo que negros de classe média, classe alta e classe baixa, tendo essa distribuição que tende mais a regiões mais periféricas e de baixa concentração nas áreas mais nobres. E, na medida em que esses locais de residência são, sim, importante referência para as mobilidades, para os locais de frequência e para a construção das relações pessoais, então a gente começa a pensar numa série de sobreposições, em que existe o local de residência, segmentado racialmente, por raça e classe, e também a gente pode pensar nessa sobreposição de locais de construção de relação e de frequência também segmentados por raça e classe. E, mais do que isso, uma outra sobreposição, que aí eu coloco como uma forte hipótese, mas que eu não verifico mesmo, que é uma sobreposição de construção de identidade. E o que eu acho que é um tipo de pesquisa que pode ser muito animada nos tempos recentes, nos quais a gente desenvolve bastante a grande desenvolvimento do conceito de branquitude. Ou seja, essas centralidades de São Paulo, essas regiões mais nobres de São Paulo, que são pensadas como símbolos da cidade, como a Avenida Paulista é um símbolo da cidade de São Paulo, é um local com o qual todo paulistano se identifica. A Vila Madalena, que também está dentro dessa mancha mais nobre, é o reduto da boemia paulistana. Pesquisas como a minha, ou como outras que podem averiguar essa questão dos trajetos das mobilidades, na verdade, elas vão mostrar que estes locais, esses símbolos espaciais de identidade, são símbolos espaciais de identidade branca. Ou seja, a Vila Madalena, ela é o reduto da boemia paulistana branca. Os meus entrevistados da classe média da Zona Leste de São Paulo, eles não vão tomar cerveja nos bairros da Vila Madalena. Eles vão tomar cerveja nos bares da Penha, que está dentro dessa conjunto de distritos da Zona Leste que tem um acesso muito mais fácil. Ou seja, isso constrói uma série de barreiras e de sobreposições e de espaços de identificação e de construção de identidade, de classe e de raça. Esse é o ponto de chegada da pesquisa. Tá? Eu vou parar por aqui e vou... Né, o que mais vocês ficarem... Vou aqui, peraí, só... Como é que eu faço para descompartilhar? Só um minuto. Eu vou parar por aqui a exposição,
para que vocês possam fazer perguntas e pedir maiores esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha atendido as expectativas de vocês, e os interesses de vocês. Danilo, obrigada. Eu vou falar aqui olhando para a câmera, mas olhando para você. Imagina, foi muito interessante, não só a sua fala, mas também a gente leu a tese, né? Eu já li a tese, todos os alunos leram algumas partes. Então, acho que há muitas questões, mas esse seu final aí me veio uma referência recente, fora de São Paulo, aí no próprio Rio de Janeiro, essa questão da espacialidade frequentada e da vizinhança entre classes, esses últimos episódios que aconteceram aí no Rio, de pessoas negras serem expulsas de calçadas, né? Porque são acusadas de favelizar. Você está favelizando a minha calçada. Quer dizer, um impedimento de circulação pela calçada, né? Dos bairros nobres e de pessoas que são moradoras ali de áreas vizinhas, espacialmente próximas, mas com impedimento à circulação, ou a negação do direito de presença na minha calçada. Né? Essas notícias têm aparecido muito no jornalismo carioca, no Globo, mas elas são muito impressionantes, como essa microescala da mobilidade, das tensões que são de classe e raça, né? Mas nessa escala da interação cotidiana. Né? Uhum. Eu vou fazer só algumas observações aqui do Danilo, depois eu abro para as questões aqui do público. Danilo, você estava usando como referência São Paulo, né? E preocupado se outras pessoas que moram em outras cidades iam acessar, mas tem uma coisa muito interessante, eu acho, da referência detalhada sobre outras cidades, uma metrópole da escala de São Paulo, de treinar a sensibilidade para as propriedades sociológicas dos espaços. Né? Então, lendo um estudo detalhado, como o Danilo, sobre São Paulo e essas características dos lugares, nos ajuda a pensar as regiões de morada, as regiões de vivência ou de pesquisa de pessoas em outras cidades brasileiras. Né? Então, acho que essas propriedades sociológicas dos espaços, elas precisam não só dos grupos sociais e da sua forma de circulação, né? Mas para a gente ir colocando questões, não é, para regiões próximas, a gente fica numa situação de muito localismo, não é, muito provincianismo, eu diria, não é nem localismo, de só conseguir pensar em referência ao seu próprio lugar de vivência. Né? Bom, tem várias questões a respeito da perspectiva da mobilidade, como a sua pesquisa avança muito, né, dessas questões em relação a essa pergunta por onde as pessoas andam, né? Quais são os territórios de circulação, não apenas onde as pessoas moram, né, o seu endereço, mas a vida cotidiana. O que eu acho que o grande ganho dos estudos de mobilidade mais contemporânea é exatamente da atenção ao cotidiano, né? E das rotinas diárias das pessoas, tanto a rotina para o uso do tempo para o trabalho, mas para outras atividades, acesso ao serviço, diversão, tomar cerveja, o uso do tempo da noite também, não só o tempo do dia, mas o tempo da noite, né? Finais de semana. Então, essa atenção à circulação cotidiana, e ao fazer essa pergunta para os seus entrevistados, é que a gente vai dar origem a essa série de mapas, né, muito complexos das redes sociais e dos lugares onde eu encontro essas pessoas que são significativas. Né? Quem são os seus outros significativos? É basicamente isso que você pergunta. As pessoas que importam para você no seu cotidiano, os lugares e as pessoas. Né? E aí é uma combinação que eu acho interessante entre uma pergunta sobre a mobilidade biográfica, que a Cristina Patriota, estudando condomínios lá em Brasília, ela fazia a pergunta, fale-me de suas casas. Era muito interessante isso. A partir daí as pessoas iam relatando por onde elas moraram, né? Combinada com essa circulação cotidiana. Eu acho que é aí que vem uma série de achados que permitem, digamos assim, confirmar essa sua hipótese inicial de que uma ciência social que interpreta a segregação ainda apoiada nessa referência de localismo, muito derivado da escola de Chicago, né, da ideia de vizinhança, de localismo, ela perde essas outras formas de associação das pessoas umas com as outras em outros espaços, que não aquele seu espaço do endereço de residência, né, do espaço de residência, ou da espacialidade mais próxima. Né?
E aí, Danilo, só para fazer um reforço aí, eu acho que essa sua ideia, eu acho muito rico que a gente passe a levar muito a sério isso nas nossas pesquisas individuais. Você está considerando espaço habitado, mas espaço percorrido e espaço frequentado. O espaço percorrido é por onde eu passo, né? Por onde eu passo, não necessariamente um espaço de fixação muito demorada, mas por onde eu ando na cidade. Esses territórios de circulação, eles são bastante repetidos também, né? Eles têm o que a gente chama no estudo de mobilidade de túnel. As pessoas tendem não só a ter um espaço de circulação, um território de circulação delimitado, ninguém anda pela cidade toda, né? Mesmo alguns profissionais andam e têm mapas mais ampliados de circulação, ninguém anda na cidade toda. Mas tende a repetir os trajetos, não é? Então, por vários motivos, inclusive, deve ser aqui que eu me sinto bem, né? Eu vou sempre no mesmo, na Penha, como você diz, porque é lá que eu me sinto bem, né? Então, tem uma certa repetição também nesses trajetos, uma replicação de um mesmo mapa, né, de uma pessoa ao longo do tempo. Né? Bom, então essa é uma observação geral, porque eu acho que ao você introduzir a discussão de mobilidade, ou esses territórios de circulação no estudo de segregação, você acaba, digamos assim, se afastando ou indo muito além de uma visão que chama, a gente não tem uma tradução em português, área do espaço, é uma visão de área do espaço apenas como área, não é? Esse comentário na tese, essa é uma discussão que a gente tem feito nos estudos de mobilidade quando a gente se aproxima da geografia, especialmente da geografia, ou de uma antropologia do movimento como o Tim Ingold, que o Ingold também tem, horror essa ideia do espaço, ele diz assim, a categoria espaço é inútil para a antropologia, porque ela é muito abstrata, né? Ele diz assim, não nos serve. E aí eu acho que são observações assim mais gerais. E aí, só para fechar, tem um ponto aí que está mais na sua tese, que eu acho importante que você percebeu, é que quando a tradição sociológica, quando discute segregação residencial, às vezes faz com um horizonte muito normativo, né? Esse ponto de falar de uma sociedade como ela deveria ser, né? E não como ela é. Tem muito desse tom normativo, né? Na análise sociológica, especialmente aqui no Brasil, mas não só, sobre segregação. Eu acho que você percebe isso no momento do seu texto, eu acho que o grande rendimento da sua pesquisa é exatamente suspender esse horizonte normativo, né? E dizer, vamos ver como é que acontece, né? Não como eu acho que deveria ser, ou se iludir com a ideia de proximidade espacial e proximidade social, né? Não cair nessas ilusões normativas, né? Bom, então eu vou abrir aqui para as questões dos alunos, de quem estiver assistindo, e mais uma vez te agradeço e principalmente pelos mapas, né? Na nossa disciplina a gente tem uma parte dedicada à necessidade dos cientistas sociais representarem seus resultados na forma cartográfica, uma cartografia de qualidade, outra é um acréscimo à nossa tradicional linguagem, né, de descrição de materiais. E isso é tão relevante que eu decidi me tornar cartógrafa também, para combinar essas perspectivas. A gente tem algumas geógrafas aqui na disciplina, e realmente é muito confirmador, né, da nossa ideia que é necessária uma aproximação mais constante entre geografia, ou a cartografia, e a representação cartográfica e ciências sociais. Né? Então, muito obrigada, mais uma vez. Vocês querem perguntar daqui? Fiquem aqui. Sentem aqui. Apresentem tudo. Oi, Janine, boa tarde. Gostei bastante dessa apresentação. Meu nome é Gustavo, estou mestrando aqui. Isso, minha orientadora é Candice. Eu li a sua tese, eu achei muito interessante. Também alguns pontos que você traz também, né? Na sua pesquisa empírica, quando você coloca, né? Como poderia haver segregação, né? Se os domicílios são tão próximos, né? E eu achei bem interessante, trazendo contraponto, né? Para a cidade de Belo Horizonte, né? Igual você vê locais periféricos, né, próximo de áreas nobres, igual tem a Savassi, ali em volta tem
alguns locais periféricos, né? E essas pessoas, né, na questão que você coloca, né, não é só essas pessoas que estão próximas, né, mas o convívio delas sociais, né, a rede, né? Quando você coloca essa rede do convívio, é muito interessante, porque eu lendo, eu percebi, né, que a rede de brancos se mantém e a rede de pessoas negras também se mantém. E pensando nessa leitura também da sua tese, eu coloquei, né, alguns pontos assim que poderia ser pesquisado, não sei se já tem pesquisa referente, sobre essa segregação residencial, né, pós-pandemia, né, porque a sua tese é de 2017, então pós-pandemia sobre esse aumento ficou ainda mais claro, né, essa segregação residencial dessas pessoas, porque, né, a gente vê que nesse momento de pandemia muitas pessoas teve que se, né, mudar das suas residências fixas, até mesmo por condições financeiras causadas pela pandemia. Se tem alguma pesquisa já nessa vertente, eu pensei assim, achei, né, interessante esse ponto também. Sobre o que você coloca sobre esse símbolo, né, da cidade, né, de locais assim, né, dos grandes centros, também eu logo pensei no meu trabalho a questão, né, que eu pesquiso sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência. Essas sobreposições também, né, dessas pessoas em locais também centrais das cidades, né, que muitas das vezes a pessoa já tem já é segregada por a sua deficiência e também pela própria cidade, fazendo contraponto também, né, com a questão da raça também, né, que eu poderia também trazer essa sobreposição de exclusão para a minha dissertação. No mais, foi esses pontos, assim, e gostei bastante da sua dissertação, da sua tese, né, em si, e que eu percebi também como que foi importante também seu doutorado de sanduíche, né, porque lá você conseguiu também visualizar de perto, né, trazendo esses contrapontos também para o, né, nosso país, assim. No mais, é isso, muito obrigado, viu? De nada, Gustavo, eu que agradeço. Vem para cá. Vamos esperar, então, tem Danila, a Thaís e Luciana, aí a gente dá um tempo para você. Beleza. A Thaís é aluna da Geografia. Ela vai se apresentar. Olá, Danilo. Gostei muito dessa apresentação. Prazer. E aí, ao longo que você ia falando, eu fui anotando e fiquei com uma dúvida, assim, sobre o Tatuapé. Porque a gente vê que tem essa diferença, mas é menos gritante do que as outras regiões, assim. Eu fiquei pensando, o que tem em Tatuapé que possibilita essa mistura, mesmo que não da maneira que a gente vê, mas de um ponto mais próximo. E aí, pesquisando rapidinho, eu vi que Tatuapé tem uma escola de samba, que é o Acadêmico de Tatuapé, que tem essa questão racial muito forte nos enredos e na história do samba. E aí fiquei pensando como que se dá essa territorialidade negra em Tatuapé. Assim. Pensei nessa curiosidade de associar a escola com essa história assim, da raça, porque me chamou a atenção no mapa, mas também pela questão dessa questão da escola de samba, quando eu pesquisei, falei, nossa, o enredo negro, e aí bastante enredos falando sobre a história da África, a história do negro, e falei, o que tem em Tatuapé que representa tão forte essa marcação nos mapas, e que você falou que tinha uma particularidade, e aí fiquei com essa dúvida, assim. Obrigado, Thaís. Danilo, obrigada pela palestra, muito legal. Eu estou com tanto de perguntas, vou tentar resumir aqui. Eu fico lembrando dessa pergunta que os americanos fazem, né, se o espaço importa, né? Eu acho que essa questão que a gente, né, faz em muitas pesquisas é uma dimensão, né? Como que o espaço interfere em várias... Eu acho que ele importa de diferentes maneiras para diferentes espaços, né? Eu acho que não tem uma resposta muito fechada, né? Por exemplo, eu pesquiso um lugar que ele é perto de uma centralidade e as pessoas falam muito uma expressão legal assim de autonomia, né? Quer dizer, o espaço te dá uma autonomia, né? De mobilidade, de consumo, enfim. Né? Você morar num lugar que ele tem muitos serviços, né? Que você não dependa se deslocar tanto e também, ao mesmo tempo, o deslocamento é fácil, perto de uma centralidade, a ideia de autonomia foi uma ideia que aparece muito nessas entrevistas, esses lugares. Enfim, estou querendo só comentar
a importância do espaço, né, que não é uma coisa, uma regra geral, mas que vai depender dos lugares, né, da situação das pessoas. Esses lugares que eu tenho pesquisado são lugares de ocupação mais antiga. Então, aí as relações são um pouco mais fortes, porque elas são mais estruturadas historicamente, por exemplo, lugares que tiveram pouca mobilidade, poucas pessoas saíram. Então, o vínculo espacial é maior do que lugar que tem mais mobilidade, né? Então, só querendo falar uma coisa que eu acho que a gente tem diferentes respostas, né, para tanto que o espaço importa. Por exemplo, nesses lugares que eu tenho pesquisado, que são bairros mais antigos, é muito comum que os filhos não consigam, por exemplo, assim que eles se casem, ficar naquele lugar. Aí eles mudam, mas depois eles voltam, né? Então, isso aconteceu em várias entrevistas, esse tipo de trajetória, né? Bom, agora, em relação à população negra, eu queria perguntar se deu para você saber o seguinte: eles ascenderam socialmente, dá para saber se eles ascendem socialmente e eles mudam menos? Porque, uma vez que eles estão mais espalhados, né, pela metrópole, diferente dos brancos que estão muito concentrados no espaço, os negros estão mais espalhados, né, os negros de classe média. Dá para saber se eles ascendem, né, e mudam menos, ou seja, eles não tendem a mudar muito, a concentrar, né, ficar muito concentrado, ou seja, tem uma mobilidade social, mas não tem uma mobilidade física. Uhum. E, por fim, os lugares que essa população negra de classe média, não é qualquer lugar também, não, né? É um lugar que tem maior acessibilidade, melhor mobilidade, né? Isso que eu queria que você pudesse dizer também, assim, não é aleatório ou não? Ele tem algumas qualidades que fazem com que essas pessoas não fiquem tão só na área central, mas estão nessa. Bom, eu tinha outras perguntas, mas eu não vou fazer só mais uma última, que é o seguinte. Uma das questões que a gente estuda na segregação é que as diferenças sociais dificultam a integração, que é uma coisa que você falou aqui. Integrar por diferentes raças é mais difícil que integrar por diferentes classes sociais? Danilo, fique à vontade. Oi? Fique à vontade. Em seguida. Bastante coisa aqui. Deixa eu só terminar a anotação aqui. Perguntas boas. Boas para pensar. Nem todas eu vou responder satisfatoriamente, não. Já vou adiantando. A professora Candice fez uma série de comentários e de alusões, de sintetizações também, de ideias, a questão eu acho que, de fato, essa dificuldade de fazer esse equilíbrio entre uma sensibilidade sociológica e um localismo é algo, é um desafio, né? Eu acho que é claro que quando a gente faz pesquisa, a gente quer tentar averiguar o que há de generalidade na nossa pesquisa, o que na nossa pesquisa, os resultados transpõem aquele âmbito local, e isso necessariamente aguça ainda mais essa dificuldade, essa sensibilidade. Isso ficou muito forte para mim quando eu fui fazer esse segundo trabalho agora do pós-doc, que é um trabalho mais comparativo, eu vou exibir para vocês, e também estou com uma forma de divulgar, terminando a fala eu exibo. O fato, assim, vários dos seus, eu não vou responder diretamente seus comentários, professora Candice, alguns eu vou responder com coisas que eles me aludem. Tem um caos de campo que eu não sei nem, eu realmente não me lembro se eu narro isso na tese. Eu sei que toda fala que eu faço, quase toda, eu me lembro, eu conto isso para as pessoas. Dessa ideia da atenção ao cotidiano
que o foco na mobilidade faz a gente dar. E eu estava entrevistando uma advogada de São Miguel Paulista, e ela estava me narrando a fase da vida dela em que ela foi fazer faculdade, que é aquele momento em que ela de saída, né, do local de residência, do bairro, e é uma trajetória muito curiosa, que muitas das pessoas da mesma geração dela, que eu entrevistei na Zona Leste, elas não se formaram, elas foram fazer faculdade, mas não em São Paulo. Em São Paulo, eu digo assim, não no centro de São Paulo. Elas foram fazer universidades privadas, só que elas iam para o polo oposto. Elas iam para Mogi das Cruzes, que era o extremo final do trem. Elas pegavam o trem na direção contrária, porque as mensalidades da Universidade de Mogi das Cruzes eram mais acessíveis para esse grupo. Estava indo para a universidade, enfim, no início dos anos 90, enfim. E ela me conta, ela fazia a seguinte fala: então, a gente ia para a faculdade de trem. E a gente ia no vagão dos negros. Fala assim, como assim? Vagão dos negros? De onde que veio isso? Porque muita gente da Zona Leste, aí ela usava a negrada toda da Zona Leste, não tinha dinheiro para fazer faculdade no centro de São Paulo, nas universidades privadas do centro de São Paulo. Então a gente pegava todo mundo o trem para Mogi, e tinha os meninos da escola de samba da Nenê de Vila Matilde que vinha fazendo samba no vagão. E todos os universitários negros se aglutinavam naquele mesmo vagão e iam juntos para a faculdade, fazendo o samba e iam para a faculdade, e a volta também era a mesma coisa. Então, eu acho que assim, alguém precisa fazer, agora não estou mais em São Paulo, mas alguém precisa orientar uma pesquisa sobre esse vagão dos negros aí, porque eu acho que é um caso clássico de muito caro ao pessoal dos estudos da mobilidade, de uma identidade construída no movimento. Ela poderia falar assim, não, é o vagão dos filhos dos trabalhadores da Zona Leste, era um vagão das camadas populares, era um vagão das periferias. Não, ela falava, era o vagão dos negros. Era esse o termo que ela utilizava. Eu não conheço essa pesquisa da Cristina Patriota, vou procurar saber. Essa ideia de mobilidade biográfica foi algo que eu tentei captar nas entrevistas, e aí, por onde que você passou a sua trajetória ao longo da sua vida. Então, me interessa muito isso. Você falou dessa diferença entre espaço habitado, percorrido e frequentado. Eu acho que a minha pesquisa falhou nessa questão do percorrido, e não porque eu não tentei. Como eu falei para vocês, a versatilidade, a habilidade das pessoas com os mapas variavam muito. E aí eu tentava incentivar as pessoas a desenharem os trajetos, por onde que elas faziam os trajetos, se era de ônibus, se era de metrô, o que era, e essa parte nunca dava muito certo. Então, acabou ficando sem. Hoje em dia tem um pessoal aí que bota o GPS nos entrevistados e dá tudo certo. Mas são tecnologias recentíssimas, né? O Gustavo, olha só, vocês todos, gente, Gustavo, Thaís, professora Luciana, fazendo perguntas muito provocadoras. E a maior parte delas eu vou responder com achismos e hipóteses e feelings. Então, essa questão do Gustavo a respeito da segregação no pós-pandemia, eu não conheço nenhum trabalho específico sobre isso, mas eu acho que alguns trabalhos aí que a gente já conhece que podem apontar tendências. Então, a gente sabe que a pandemia para as classes mais altas foram oportunidades de se afastar dos núcleos da metrópole e de descobrir modos de vida
não necessariamente estão atrelados a essas centralidades metropolitanas, e eu acredito que isso dá um gás, assim, isso abre um campo e uma série de objetos de pesquisa bem relevantes para as agendas de pesquisa que estão tematizando a ideia de macrometrópole, ou seja, de circuitos de circulação de trabalhadores, e principalmente de trabalhadores de classes médias e altas, não dentro das regiões metropolitanas, mas de regiões no entorno. Então, é aquela pessoa que trabalha bastante de home office e que vai de vez em quando para o centro do escritório, pega um ônibus, 1h30, 2 horas de ônibus, ou então de carro mesmo. Então, eu acho que essa agenda das macrometrópoles sai reforçada aí, é uma questão nesse sentido. E aí a pergunta é, como é que ocorrem os padrões de segregação quando você escapa dessa escala da metrópole e você tem uma escala maior? E eu acho e aí isso convida a pesquisas de segregação que dão ênfase ainda maiores à mobilidade. Que mais? E aí a gente também tem a notícia de que o momento da pandemia, agora no outro polo da escala social, foram momentos em que aconteceram várias remoções de ocupações, muitas de forma violenta e tal. Então, também eu acho que essa é uma agenda também de investigação relevante nessa comparação de pré- e pós-pandemia. Ele chamou a atenção dessa questão das proximidades entre áreas periféricas e áreas nobres, e que essas, mesmo com a proximidade, são redes segmentadas, enfim, essa questão nunca cessa. Eu acho que é uma questão que talvez foi colocada nos anos 90 e que ela nunca vai deixar. Pelo contrário, eu acho que há uma disseminação da forma condomínio que faz com que leva a um ganho de interesse nesse tipo de questão, e essa agenda só deve crescer mais, me parece. Ele falou da sobreposição de segregações das pessoas com deficiência. Eu não conheço muitas pesquisas, realmente não conheço sobre de questões de deficiência, mas também é uma ênfase na questão da mobilidade, de fato, isso, e de locais que favorecem e não favorecem a mobilidade. Aí você vai construindo, de fato, várias camadas de segregação. Eu achei muito curioso o fato do Gustavo ter comentado do sanduíche. Enfim, o sanduíche é muito bom. O sanduíche é uma coisa que... Tem um amigo meu que ele fala que depois do advento do LibGen não é possível mais justificar um sanduíche. Mas eu acho que, na verdade, o sanduíche ele abre a nossa cabeça para muitos insights, para muitos feelings. Para mim foi muito importante nos Estados Unidos observar locais que são considerados segregados há mais de séculos, são, sabe, locais urbanizados muito antigamente, que são locais segregados, e da importância de determinadas instituições para aglutinar a população daqueles locais. Isso foi uma observação importante, mas eu acho que também um ganho muito relevante do sanduíche é que essa ideia dos mapas eu tive durante o sanduíche, não foi na universidade. Eu estava no sanduíche, aí eu fui para Nova York, eu fui conhecer o MoMA, e o MoMA estava com uma exposição muito maravilhosa sobre refugiados. E era uma exposição de vídeos, nos quais os refugiados contavam toda a jornada que eles faziam de travessia de continentes. E enquanto eles iam contando essa jornada, eles iam desenhando no mapa os caminhos que eles faziam. Aí eu saí da Tanzânia, e da Tanzânia eu peguei um avião até o Marrocos, e aí eu peguei um ônibus até o litoral do Marrocos, aí eu peguei um barco até não sei onde, e aí eu falei assim, nossa, é claro,
por que eu não dou um mapa para os entrevistados? E aí daí que veio a ideia do campo. Porque eu vi essa exposição na LASA de 2016, estava no MoMA, eu vi essa exposição que você viu. E realmente era espetacular essa do deslocamento transnacional. Isso mesmo, eu estava na LASA. Muito legal, né? Então, sanduíche é muito bom, gente. Abre a nossa cabeça. A Thaís fez umas perguntas sobre o Tatuapé. Olha, Thaís, olha, eu nunca tinha pensado no Tatuapé sobre esse viés da escola de samba. Na verdade, é uma questão aí para pensar. Principalmente porque até onde eu conheço, a Acadêmicos do Tatuapé não é considerada uma das mais tradicionais da Zona Leste. É a Nenê da Vila Matilde, a Leandro de Itaquera, enfim, mas não a Águia de Ouro, talvez, mas a Acadêmicos do Tatuapé, o que eu saiba, não é considerada assim, escola de samba tradicional, de aglutinação da comunidade negra de muito tempo. Então, talvez, e outra, o Tatuapé tem uma característica de ter se enobrecido. Então, eu acho que essa atratividade que o Tatuapé exerce é justamente o fato de que é o bairro nobre mais próximo da gente. Não só o bairro nobre mais próximo da gente, mas quando o metrô de São Paulo inaugurou suas primeiras linhas, né, a linha que ia em direção à Zona Leste acabava no Tatuapé. Então, de fato, o Tatuapé era um portal, sabe? Não só era a região nobre da Zona Leste, mas era o portal para todas as outras regiões nobres. Então, eu acho que, assim, dentro de um jogo assim, socioeconômico, urbano, acho que a importância do Tatuapé passa por aí. E aí fica uma questão a investigar, né, de se pensar a escola de samba enquanto até mesmo um espaço de resistência e de aglutinação de uma identidade negra num contexto de bairro que enobreceu e tal, né? Uma questão. A professora Luciana lançou várias grandes questões, que o espaço importa como importa, né? Eu acho que enfim, é uma questão que anima um campo, né? A gente vai ficar anos e anos tentando explorar as diferentes maneiras, as diferentes escalas pelas quais o espaço importa. Eu acho que e aí todo esse nosso campo aí de sociologia urbana e desse cruzamento do urbano e do espacial com diferentes dimensões da experiência das pessoas em sociedade estão tentando levantar questões, estão tentando levantar respostas nesse sentido, as formas pelas quais o espaço importa e mais importante, talvez o mais importante seja pensar na chave de que como o espaço importa vai depender de como ele é socialmente produzido. E aí, não sei se eu estou sendo claro, mas a ideia é isso, assim, o processo de produção social do espaço vai moldar a forma como ele importa, porque a própria, assim, ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui é que muitas vezes, por mais que a característica física e métrica seja intrínseca ao espaço, a depender de como esse espaço é socialmente produzido, socialmente usado ou consumido, ele pode importar de diferentes maneiras que talvez ultrapassem
o físico e o métrico. A produção social pode se impor a essa característica física. É mais ou menos essa ideia que eu penso, e aí eu acho realmente que são necessárias aí no campo de estudos urbanos maiores teorizações mesmo a respeito de produção social do espaço que levem em consideração a questão racial, sabe? Ou seja, há uma longa tradição de produção social do espaço marxista que pensa a produção social do espaço a partir das relações de classe, relações de poder, e aí as diferenças raciais entram depois. Mas, então, será que a gente não pode começar a pensar num espaço racialmente produzido? Ou o espaço produzindo formas de racialização? É uma agenda a ser desenvolvida, me parece. E aí, duas perguntas dela, duas colocações me levam a uma mesma reação. Tanto os locais, a questão a respeito dos locais de ocupação mais antigo, e quanto a questão e aí, em que medida a mobilidade do espaço acompanha a mobilidade social? E essas mobilidades são diferentes para brancos e negros, enfim. Olha, de fato, existe esse fenômeno de locais de ocupação mais antiga exibirem esses vínculos mais fortes. E aí é interessante isso, né? Porque quando a gente vai fazer os nossos mapas, ou seja, a gente vai propor formas de classificação e de diferenciação das áreas, vamos dizer assim, o momento da ocupação, o momento da urbanização, nem sempre é uma variável que é tão levada em consideração nos estudos urbanos, e elas fazem muita diferença. Eu li um estudo não tão recente, que ele tenta daquelas perguntas lá que também nunca cessam, né? Que ele tenta delimitar, afinal de contas, o que é a periferia. E aí ele faz uma grande diferenciação dos espaços da cidade de São Paulo de acordo com o momento em que eles foram ocupados. E aí sim, a partir deste momento, ele classifica o que seria uma periferia, o que é uma periferia tradicional, o que é uma periferia consolidada, o que é uma periferia nova, a partir dessa diferenciação deste momento de ocupação, de urbanização. E, de fato, a gente observa um padrão mais periférico de localização residencial desses profissionais negros, mas não é qualquer periferia. São, de fato, espaços periféricos considerados periferias consolidadas. Sabe? Assim, eu fiz a minha pesquisa em São Miguel Paulista, que é antiquíssimo. Assim, São Miguel Paulista antecede a própria noção de periferia. Mas que foi engolfado pelo aquele processo de crescimento urbano periférico, de espraiamento da cidade, e hoje é uma centralidade periférica muito forte, muito importante, há um comércio muito forte. Conversando com os alunos aqui da UF, eu cheguei com eles uma comparação entre São Miguel Paulista e Madureira, assim, uma certa forma de Madureira da Zona Leste paulistana. Então, é um desses locais aí. Então, assim, não é qualquer periferia, é uma periferia que é uma centralidade forte, é uma periferia que permite um acesso a outras áreas da cidade, e é uma periferia tradicional nesse sentido de ter famílias que estão ali há muitas e muitas épocas,
muitas e muitas décadas, que tem toda aquela relação com os movimentos sociais de periferia, de esquerda, com aquela igreja de esquerda, de toda essa história da mobilização dos novos personagens que a gente conhece, dos que entraram em cena. E é interessante que sempre que eu apresento essa pesquisa, esses mapas, eu recebo perguntas tipo assim, não, mas espera aí, mas como é que chegou nessa situação? Né? E aí, assim, a gente tem que fazer pesquisa, bastante pesquisa, para ter respostas fechadas do como que chegou nessa situação. Mas, de fato, a gente sabe que os pontos de partida de mobilidade social são diferentes. Então, e que a proporção de negros com ascensão mais recente é muito maior. E que famílias em ascensão, indivíduos em ascensão, têm maior tendência e probabilidade de não se afastarem tanto das famílias de origem, dos locais de origem. Ou seja, as principais tendências apontam para que não é porque ascendeu socialmente em uma geração que o mapa vai mudar. Né? Aquela história de que a temporalidade do urbano e das transformações urbanas não necessariamente vão acompanhar a temporalidade das transformações de mobilidade social, enfim. Então, e aí a gente tem que pensar isso também enquanto um fator de reprodução também das desigualdades e das diferenças sociais entre o espaço urbano. E essa questão, né? Integrar raças é mais difícil que integrar classes? Essa é uma pergunta ótima, ela é uma pergunta muito mais do que que extrapola a questão urbana, extrapola o estudo da cidade, extrapola o estudo de sociologia urbana. Eu acho que a gente está na Universidade Pública Brasileira em 2023. Acho que a gente pode tentar fazer essa pergunta olhando para o campus. Olhando para as trajetórias dos alunos negros e brancos, olhando para como que se desenvolvem as relações e os conflitos e as diferenciais de poder, sabe? Esse é um espaço onde a gente pode fazer esse tipo de questionamento. Enfim, né? É uma grande pergunta a ser pensada pela sociologia. Olha, enfim, acho que a maior parte das perguntas não foram respondidas diretamente com respostas assertivas, mas eu agradeço por elas porque elas fazem pensar bastante. Eu vi que tem gente que falou alguma coisa. Agora que eu vi o chat, tem um monte de gente. Tem umas pessoas aqui, então vamos dar voz a essa periferia virtual. Mas só uma observação, Danilo, até algumas sugestões. Quando eu li seu trabalho te escutando, eu te recomendaria ler um antropólogo chamado Louis Dumont, um livro chamado O Homo Hierarchus, do Louis Dumont, aquele trabalho dele sobre o sistema de caças na Índia. E tem um apêndice muito interessante que ele questiona a comparação entre a segregação racial nos Estados Unidos e o sistema de caças na Índia. Né? E quando eu li seu trabalho, seu interesse na discussão sobre segregação comparada, eu lembrei desse apêndice do Dumont, muito, muito interessante. É uma atualização das apropriações que a obra dele teve pelos americanos, né? Reconhecendo a separação negros e brancos nos Estados Unidos como sendo uma replicação do sistema de caça indiano. Ele diz que não, isso é um equívoco fazer essa aproximação. Preciso ver. E esse tema das migrações pós-pandemia nessa macrometrópole, e tem algumas pessoas pesquisando, mas no nosso GT da RAM, quer dizer, meu e do André Dumas,
na reunião de antropologia do Mercosul, que você vai estar lá em Niterói, na UF, agora em agosto, vai ter a apresentação de um trabalho da Carmencita Job, que faz doutorado na antropologia da UFG, sobre aquela chama de novas ruralidades, né? E exatamente nessa linha de pessoas que mudaram para áreas mais próximas das cidades, mas que são das camadas médias, né? Universitárias, e que realmente um tema muito convidativo assim, de pesquisa, né? Com esses efeitos mais recentes dessa procura por uma vida conectada à cidade, mas não exatamente à cidade. Né? Então, estamos... e há várias sugestões suas aqui de programas mesmo, de agenda de pesquisa, né? Você tem vários pontos aqui, vão anotando. Mas esse vagão da negrada da Zona Leste, eu vou assim, falar para o MTTM lá da USP, Bianca, vamos achar alguém. Já deve ter alguém pesquisando, mas é um tesouro, né? Esse tipo da interação que aproxima, né? Que aproxima pessoas e uma sociabilidade no movimento, né? Isso é um ponto precioso para os estudos de mobilidade mais contemporâneos, né? Aquilo que se produz enquanto acontece o deslocamento, né? Mas vamos escutar aqui, Ederson está ali com a mão levantada, já está até cansada a mãozinha dele. Ederson pode falar. Danilo tem que sair 4 horas, tá? A gente tem um compromisso de aula. Aí, Candice, se de repente outras pessoas quiserem fazer uma fila atrás do Ederson, aí beleza, que eu já faço a amarração. Vamos fazer sim. Tá ótimo. Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Tudo bem. Como o seu estudo foi na maior metrópole brasileira, me suscitou uma curiosidade e eu gostaria de saber se seu estudo identifica a atitude blasé do indivíduo metropolitano como variável importante na segregação racial e de classe nos espaços estudados. Olha, Ederson, a atitude blasé assim, a identificação dessa atitude blasé é um dos termos chaves assim de fundação de um interesse sociológico sobre a especificidade do urbano e do metropolitano. Ou seja, em que medida nesses ambientes as formas de sociabilidade e de subjetivação das pessoas se diferenciavam tanto das áreas rurais e das cidades pequenas a ponto de desenvolver essas atitudes blasé. E aí eu acredito, inclusive, que a antropologia tem muito a questionar essa ideia de atitude blasé enquanto uma característica padrão do metropolitano, porque na medida em que mostra o espaço metropolitano e as diferentes apropriações do espaço metropolitano como formas de constituição de proximidades, de alianças, de identidades. Então, na realidade, na minha pesquisa, não consegui identificar traços ou depoimentos que eu poderia enquadrar nessa ideia de atitude blasé. Mas, talvez, ela é uma ideia que possa animar reflexões a respeito da comparação, das comparações de diferentes formas de manifestação de relações hierárquicas, relações de classe, relações raciais, em diferentes contextos, comparações com cidades pequenas, comparações com localidades rurais, porque eu acho que a atitude blasé, ela foi construída para tentar pensar essa especificidade do metropolitano, né, da grande cidade, né, já dizia o Zimmel. Então, não sei, hoje em dia quase não se faz mais estudo de comunidade. Eu não sei se ainda existe, mas certamente se alguém aplicar essa metodologia aí da Escola de Chicago, certamente, num lugar menor, vai poder fazer um contraponto, talvez, à ideia de atitude blasé.
Tá ok, obrigado. Nada. Mais alguém quer fazer perguntas para o Danilo? Mais alguma observação? Alguém que esteja assistindo aí online? Talvez tenha no chat. No chat parece que não, era só do Ederson mesmo. Vou ver se eu consigo. Demora um pouco para responder, parece que não. Ver aqui. Não, só essa mesmo. Então, a gente... Mais alguém? Fechamos por aqui. Gente, eu gostaria... Aquele material que você queria mostrar, essa parte quero divulgar para das vocês outras cidades brasileiras, sim, claro. O resultado principal do meu pós-doutorado. Sim, exato. Peraí. Aí conseguem ver. Tá. O resultado principal do meu pós-doutorado é esse Atlas. É o Atlas da Segregação Racial em Metrópolis Brasileira. Ele está online disponível no site da editora Librum, que é uma editora que fez boa parte dos Atlas lá do NEPO. Então, esse Atlas que eu construí foi feito também por essa editora Librum. Ele é possível de baixar em EPUB e outros formatos, enfim. Eu assim, eu sei que o EPUB é um formato pouco acessível. Eu ainda pretendo, talvez, construir uma academia Contedu, alguma forma de divulgar ele de uma forma mais fácil para as pessoas. Nesse mapa, eu aplico essa mesma metodologia que eu apliquei de estudo da segregação na região metropolitana de São Paulo, em outras 8 regiões metropolitanas, que Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba e Porto Alegre. E aí, alguns resultados eu também publiquei num artigo da Caderno CRH e, em breve, pretendo dar um desenvolvimento maior a esse trabalho aí, também aguardando ansiosamente dados do censo de 2002 para atualizar aí as informações a respeito de segregação. Enfim, eu aproveito para divulgar e incentivar vocês a conhecerem o Atlas, principalmente porque nesse exercício da sensibilidade sociológica versus localismo, essa interpretação das tendências de segregação em metrópoles que você não é tão familiarizado é muito difícil. Então, eu também incentivo vocês conhecerem, para a gente fazer um diálogo, para ter parcerias mesmo, para a gente trocar umas ideias aí. Né? Nossa, maravilha, Danilo. Agora eu te faço uma pergunta. Vocês, no seu laço está dito que esse projeto de pesquisa em outras regiões metropolitanas, você vai escolher 2 capitais para fazer entrevistas. Então, investir na pesquisa qualitativa. Vocês já estão fazendo isso? Você já começou a fazer isso? Não, olha, isso foi logo antes de eu passar na UF. Eu não sabia que tinha ficado lá, na verdade. Isso era algo que eu estava tentando construir nessa época. Eu estava prestando concurso. E eu não levei adiante. Na verdade, hoje em dia, atualmente, eu estou tentando construir uma agenda de tentar pensar mais sobre a categoria de periferia, de como que essa categoria tem sido apropriada por movimentos, inclusive não periféricos, e quais desafios que isso coloca para a gente que está pensando sobre segregação, desafios realmente no sentido de, inclusive, questionamentos, assim, de botar a produção acadêmica contra a parede, assim, nesse sentido. Sim. Então, caso você retome esse projeto de fazer as entrevistas, né, Luciana? Nós ficamos aqui como base, se você quiser fazer em Belo Horizonte, terá o nosso apoio, nosso abrigo, nosso teto. É só
avisar que a gente, né, facilita para que você tenha algum vínculo aqui no nosso programa, certamente, né? Podemos pensar sobre isso, mas considere Belo Horizonte nessa, né? Eu agradeço o convite, que legal. Ótimo. Então é isso, Danilo, muito, muito obrigada. Espero te encontrar brevemente, né? Em outras ocasiões das ciências sociais, e nos vemos em Niterói em breve, né? E obrigada, eu acho que todo mundo ficou muito, muito estimulado, né, com essas suas ideias e sugestões de pesquisa. Tá? Então, muito obrigada. E boa viagem até a UF. Obrigado, gente. É uma viagem mesmo. Eu moro em Maricá, é mais de 1 hora mesmo. Obrigado, professora Candice, pelo convite. É uma honra, um prazer aqui estar dialogando com vocês. Eu conheço estudos da PUC Minas de longa data, principalmente através de estudos no entorno da professora Luciana. Então, para mim, é uma oportunidade de ouro, assim, ter esse encontro, mesmo que virtual. Agradeço todo mundo que está participando, que veio assistir, se interessar. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha correspondido às expectativas de vocês. E espero encontrar vocês em próximas ocasiões aí, congressos e outras ocasiões de debate, de encontro, de parcerias, né? Que a gente continue se encontrando. Obrigada, Danilo. Então, até mais. Boa tarde, bom final de tarde. Até. Nós que agradecemos. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Boa tarde.